O assunto de hoje são as assimetrias de sorriso decorrentes de aplicação inadequada de toxina botulínica. Apliquei toxina botulínica no meu paciente e causei uma assimetria de sorriso. Meu Deus, o que pode ter acontecido? Não é raro eu chegar com o paciente chegar no consultório e falar: puxa vida, uma vez eu fiz uma aplicação de toxina na testa e eu senti meu lábio pesado. O que foi que aconteceu? Na verdade, a gente fica se questionando o que pode ter ocorrido. E o primeiro pensamento que vem à cabeça é: será que houve migração do produto? A gente logo pensa nessa possibilidade, né? Será que o produto migrou, mas a tanta distância assim? Será que é viável o produto migrar numa distância tão grande assim, por exemplo, da região do frontal para a região do sorriso? E a resposta é não. Na maioria das vezes, não é migração. Acontece a migração quando você estiver em frente àquelas intercorrências, como a pitose de pálpebra, principalmente quando o produto ele migra para a região da pálpebra superior e causa aquela queda. Mas quando a intercorrência ou a paralisia ela acontece à distância, a situação é outra. E eu vou mostrar para vocês o que é que acontece nesses casos. Para variar um pouquinho, a anatomia explica. Então, como eu digo, eu sempre vou buscar a explicação para os ocorridos ou para as intercorrências, ou buscar evitar as intercorrências, entendendo a razão através da anatomia. Na verdade, essas intercorrências à distância acontecem quando você aplica em um músculo e a toxina acaba dispersando para um outro músculo. Por quê? Porque a musculatura da mímica, primeira característica dessa musculatura, os músculos são delgados, estreitos, eles se entrelaçam na face, ou seja, muitos se misturam e se entrelaçam, tanto no terço superior, quanto no terço médio, quanto no terço inferior. E essa musculatura tem uma característica muito importante também, que é a ausência de fáscia. Esses músculos não têm fáscia como o restante dos músculos do nosso corpo. Isso faz realmente com que um músculo acabe criando um entrelaçamento entre outro. Então, essa dispersão inadequada, ela acontece pelo entrelaçamento entre os músculos e porque a toxina dispersa para um outro músculo onde eu tenho a origem ou inserção muito próxima, tá? Então, para poder entender isso a fundo, a gente precisa dominar o conhecimento da origem e inserção tanto dos músculos da mímica quanto dos músculos da mastigação, para evitar que esse tipo de migração, para esse tipo de intercorrência aconteça. Eu tive que incluir aqui os músculos da mastigação, porque tem uma situação muito específica, onde a gente vai fazer a aplicação no masseter, e esse produto ele migra para o músculo da mímica, que eu já vou mostrar para vocês qual é. Então, eu incluí aqui o conhecimento da origem e da inserção dos músculos da mímica e da mastigação. Tendo esse conhecimento dessa anatomia, vocês não vão ter esse tipo de intercorrência, tá? Então, relembrando aqui rapidamente, eu sei que às vezes pode parecer um pouquinho maçante relembrar a anatomia, mas a gente vai relembrar aqui a anatomia e quais são os músculos que participam, os músculos bucais da mímica, e relembrar um pouquinho aqui da origem da inserção deles. Então, a gente vai relembrar aqui rapidamente 9 músculos, que são músculos ao redor da boca, aonde todos esses músculos, eles têm ligação com o músculo orbicular dos lábios, ou orbicular da boca, como vocês preferem chamar. Então, são todos esses músculos que estão relacionados com a boca, tá? Primeiro deles, e a gente vai ver um a um aqui, é o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Não tem como ter um nome mais curto para esse músculo, né? Ele é um músculo que tem um nome enorme, mas a maioria dos músculos da mímica levam o nome praticamente da função que eles realizam. Então, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele promove o levantamento do lábio superior e da asa do nariz. Ele é um músculo muito estreito, que fica bem aqui, rente à lateral do nariz, e ele percorre desde o osso nasal até a sua inserção aqui no orbicular da boca. Nós vamos ver um a um, então eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente poder relembrar quais são. Ao lado do levantador do lábio superior e da asa do nariz, a gente tem o levantador do lábio superior. Logo, lateralmente, o zigomático menor, o músculo zigomático maior,
descendo um pouquinho, bem na linha horizontal do canto da boca, a gente tem o músculo risório, o abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio inferior, o músculo mentoniano e o orbicular da boca, propriamente dito, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho da origem e da inserção de cada um desses 9 músculos para vocês entenderem aonde e em quais situações acontece esse tipo de intercorrência. Primeiro músculo que eu quero relembrar aqui é o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que ele é um músculo muito delicado. Então, quando a gente fala em posologia para sorriso gengival, por exemplo, onde a gente faz a aplicação nesse músculo, a gente fala de 1,5 unidade, de 2 unidades no máximo de toxina botulínica, porque esse músculo é muito delgado. Quando eu mexo aqui, vocês conseguem ver o movimento do meu mouse? Joia. Então, se eu colocar aqui mais de 2 unidades, eu vou criar um halo de dispersão nessa região que vai certamente causar um peso na região do orbicular da boca, tá? A origem dele, da parte superior, fica no processo frontal da maxila e passa inferiormente e lateralmente, se inserindo na pele sobre a cartilagem alar do nariz. Algumas das fibras, elas passam por essa parte lateral do lábio superior e se fundem, olha, com o levantador do lábio superior aqui no orbicular da boca, tá? Então, todos esses músculos são impares. O levantador do lábio superior da asa do nariz, ele vem bem lateralmente aqui, e é um músculo que a gente aborda, a gente trata esse músculo só realmente nos casos de sorriso gengival, quando a gente quer limitar a exposição da gengiva. Por quê? Porque ele, junto com o levantador do lábio superior, eles levantam, eles suspendem o lábio superior. Quando a gente quer limitar a suspensão do lábio superior, a gente aborda esse músculo com 1,5 unidade de toxina botulínica, tá ok? Então, o músculo levantador do lábio superior que fica logo ao lado. Eu já vou fazer um spoiler aqui, gente, porque eu não aguento, tá? No levantador do lábio superior e da asa do nariz, o que que acontece? Para quem está chegando agora, vai me ouvir falar isso de novo lá no final da aula, tá? Na maioria dos casos, o pessoal vai aplicar toxina no músculo nasal e, em vez de aplicar próximo ao dorso, aplica na origem desse músculo e acaba dispersando toxina para o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, o profissional vai com a intenção de tirar a ruguinha do nariz e ele acaba causando um peso no lábio, tá? É esse tipo de intercorrência que acaba acontecendo. Bom, o músculo ao lado do levantador do lábio superior e da asa do nariz é o próprio levantador do lábio superior, que ele tem uma inserção um pouquinho mais baixa. Ele também é um músculo fino, apesar de não tão estreito como o levantador do lábio e da asa do nariz. Ele se assemelha a uma folha que se origina aqui, olha, na região da fossa canina na maxila. Ele segue quase que verticalmente, com uma direção um pouquinho oblíqua, em direção ao ângulo da boca, para se inserir próximo ao modíulo, onde se mistura aqui com as fibras do orbicular da boca, tá? Então, esse músculo e o anterior são os 2 músculos que a gente atua no tratamento do sorriso gengival. Na tríade tem uma aula só sobre sorriso gengival e sobre a individualização do protocolo para sorriso gengival. É muito delicada essa aplicação, porque são músculos extremamente delgados. E se a gente colocar uma quantidade de toxina botulínica muito grande, a gente vai dispersar essa toxina para o orbicular da boca, gerando um peso e um desconforto muito grande para o paciente. Principalmente quando ele for sugar um canudo, ou quando ele fizer uma tentativa de fazer um bico, por exemplo, ou a pronúncia de algumas palavras que utilizam, né, o orbicular da boca, ele pode ter dificuldade na dicção desses fonemas, quando a gente causa esse tipo de peso, tá? Lateralmente ao levantador do lábio superior, a gente tem o zigomático menor, que também é um músculo que vocês podem ter intercorrência com esse músculo, e eu já vou explicar em que situação que isso acontece. O zigomático menor, ele também participa do levantamento do lábio superior. Ele se origina na superfície lateral do osso zigomático, aqui, olha, do arco zigomático, e ele vem bem no sentido diagonal, em direção aos lábios, e se insere na pele do lábio superior, lateralmente ao zigomático maior, que é o próximo músculo que a gente vai rever a anatomia. Então, esse músculo em verde, eu estou indo de medial para lateral, é um zigomático maior,
que é um músculo fino que se origina na superfície lateral do osso zigomático, tá? E vem também com uma direção diagonal até o ângulo da boca. Aqui, esse músculo, ele contribui com a formação do modíolo quando ele interage com outros músculos faciais. Por exemplo, como o risório, aqui, olha, vocês estão vendo que acontece o entrelaçamento das fibras nessa região do canto da boca, tá? Então, por enquanto, eu falei dos levantadores do lábio superior. Revisando aqui, levantador do lábio superior e da asa do nariz, levantador do lábio superior, zigomático menor e zigomático maior. Bem horizontalmente, aqui é o canto da boca, a gente tem o músculo risório. O risório é um músculo que tem muita diversidade anatômica, então algumas pessoas têm aquela covinha na bochecha. Quem cria a covinha da bochecha é a prega do risório, que se insere praticamente na pele da região da bochecha, por isso é que quando o paciente sorri, ele forma aquela covinha. Então, ele tem uma variação anatômica, é um músculo inconsistente, tanto que vocês percebem que algumas pessoas têm a covinha, outras não, porque existe uma diferença muito grande entre a origem desse músculo de um paciente para outro. A origem desse músculo pode vir de vários pontos, como, por exemplo, a fáscia da glândula parótida, a fáscia do músculo masséter, porque vocês acabaram de me ouvir dizer que os músculos da mímica não têm fáscia, tá? Mas o masséter, ele participa dos músculos da mastigação. Então, o masséter tem fáscia, sim. E, ocasionalmente, a inserção acontece até no arco zigomático. As fibras do risório convergem medialmente e seguem de um modo horizontal em direção ao ângulo da boca, onde se funde com outros músculos para a região do modíolo, que é o canto da boca, tá? Então, vejam a proximidade aqui, por exemplo, da inserção do músculo risório e do zigomático maior. Daqui para frente, a gente vai começar a ver, então, os músculos abaixadores, né? A gente viu os músculos que fazem o levantamento do lábio superior, o músculo horizontal, que é o risório, agora a gente vai rever rapidamente os abaixadores. E aqui a confusão fica grande. Por quê? Porque existe uma interposição entre esses músculos abaixadores, o que torna a aplicação da toxina botulínica em terço inferior de face um tanto mais difícil. É por isso que a gente diz que o profissional que faz a aplicação de toxina botulínica em terço inferior de face, por si, já é um profissional diferenciado, porque ele tem que ter um conhecimento anatômico diferenciado, porque o entrelaçamento entre esses músculos abaixadores é muito grande. Então, se vocês não dominarem a origem e a inserção desses músculos abaixadores, certamente vocês vão ter a intenção de aplicar em um músculo e vão pegar o outro músculo. Por exemplo, o abaixador do ângulo da boca, ele é mais superficial. Logo abaixo dele, eu tenho o abaixador do lábio inferior, que ele tem outra origem e inserção. Então, quando vocês vão fazer a aplicação em terço inferior de face, vocês precisam identificar se vocês querem fazer a aplicação no abaixador do ângulo da boca ou no abaixador do lábio inferior, porque eles interferem de modo diferente na estética do sorriso dessa região. Qual é a estratégia aqui? Se eu for fazer uma aplicação no abaixador do ângulo da boca, como ele é um músculo mais superficial, eu faço essa aplicação praticamente beliscando a pele do paciente, porque eu tenho que fazer uma aplicação muito superficial. Já se eu quiser atuar no abaixador do lábio inferior, eu vou pegar a agulhinha de 4 milímetros e vou inserir perpendicularmente, porque eu quero pegar esse músculo na sua região mais profunda, tá? Em momento oportuno, eu vou mostrar para vocês um traçado para vocês localizarem o abaixador do lábio inferior. A gente delimita o orbicular da boca, a gente delimita o mentoniano e eu fico com um triângulo isolado aqui, isso no rosto do paciente, aonde no meio desse triângulo, aqui onde está a pontinha do meu mouse, é onde eu vou fazer a aplicação da toxina botulínica de modo perpendicular com a agulha, tá? Por que de modo perpendicular? Porque esse músculo ele é mais profundo do que o abaixador do ângulo da boca, ok? Então, voltando para o músculo em verde aqui, o abaixador do ângulo da boca, que também pode ser chamado de depressor do ângulo da boca, ele é um músculo de formato triangular,
situado na lateral do mento. Ó, o mento praticamente é formado pelo músculo mentoniano, então ele fica lateral ao mentoniano, de cada lado da face. Ele se origina na linha oblíqua do tubérculo mentual da mandíbula e segue quase que verticalmente e superiormente para inserir-se aqui na região do motil. Deu para perceber a mistura de músculos que eu tenho na região do canto da boca? Então, região de canto da boca, gente, eu tenho o músculo zigomático maior, eu tenho o músculo risório, eu tenho parte das fibras do abaixador do ângulo da boca e tenho também parte das fibras do abaixador do lábio inferior. Então, olha a importância de saber em qual plano estão esses músculos, quais são os superficiais e quais são os profundos para poder atingir o músculo correto, tá ok? Dando sequência nos músculos que estão ao redor da boca, foi removido o abaixador do ângulo da boca para que a gente pudesse visualizar o abaixador do lábio inferior, porque ele é, de fato, um músculo mais profundo. Então, ele é um músculo quadrangular, diferente do abaixador do ângulo, que é triangular, que se encontra na região do queixo, lateralmente ao músculo mentoniano, e ele tem origem na linha oblíqua da mandíbula e se continua com a parte labial do platisma. Olha, então, é muito importante a gente observar que aqui, olha, na borda inferior da mandíbula, eu tenho uma mistura das fibras do abaixador do lábio inferior com o abaixador do canto da boca e o platisma que recobre os dois. Vai vendo a confusão de fibras que eu tenho nessa região. Então, é por isso que as intercorrências acontecem, porque a gente precisa entender a profundidade dos músculos e o limite da origem da inserção, para não pegar mais de um músculo que eu desejo, ou seja, eu posso tentar aplicar no platisma e pegar fibras do abaixador do lábio inferior e causar uma simetria de sorriso no paciente, tá? Então, logo na sequência, a gente vai ver como evitar que isso aconteça. Eu não sei se a minha linha de raciocínio está muito rápida. Péricles, se você puder me ajudar, por favor, com perguntas, vocês podem, quem tiver aí condição de digitar, pode fazer pergunta, pode interromper no meio da aula, que o Péricles está me ajudando a acompanhar aqui, e aí eu posso ir mais devagar ou repetir o que eu estou falando, tá ok? Porque isso é tudo, esse conteúdo é muito importante, eu não quero que vocês percam aqui a minha linha de raciocínio. Então, o oitavo músculo, medialmente, é o músculo mentoniano. Curioso é que aqui ele parece um músculo tão delicadinho, né? E tão estreito. Quem vê nem imagina que esse músculo cria aquele aspecto enorme de casca de laranja no queixo do paciente, né? Na prática, esse músculo ele não é tão delicado assim, tá? Pensando em posologia, hoje, na minha prática clínica, tem casos, gente, que eu chego a aplicar 5 unidades em cada músculo mentoniano, dependendo do grau de contração que esse músculo apresenta. Pacientes que têm a face muito alongada, pacientes que respiram pela boca e que mantêm os lábios entreabertos. Por quê? Porque os lábios ficam hipotônicos, porque aquele ar passa pela região da boca, eles acabam criando uma hipotonicidade tanto de lábio superior quanto de lábio inferior, isso no músculo orbicular mesmo, tá? O que acaba criando como compensação uma hipertrofia do músculo mentoniano. E aí, quando o paciente fecha a boca, ou para forçar a respiração nasal, ou para realizar a dicção de alguma palavra, ele cria uma contração que fica com uma estética muito desagradável nessa região, tá? Então, eu quero saber se vocês entenderam a minha linha de raciocínio com relação a essa contração do músculo mentoniano. Porque esse é um olhar que eu tenho por ter passado anos e anos tratando os pacientes respiradores bucais e entendendo as compensações que esses pacientes respiradores bucais criam, tá? E trabalhando em associação com fonoaudióloga, eu compreendi que tipo de compensação que esses pacientes respiradores bucais fazem, que são compensações muito semelhantes com aquela de pacientes que têm a face muito alongada, tá? Então, comecem a perceber que os pacientes de vocês têm tipos de face diferentes. Eles podem ser mesofaciais, que é aquele paciente que tem uma proporção entre altura e largura de face,
mais equilibrada. Eu tenho aquele paciente braquifacial, que é aquele paciente que tem o masseter bem hipertrofiado, aquele rosto bem quadrado. E eu tenho o paciente dólico facial, que são aquelas faces mais alongadas. Associado ao tipo de face, que isso é estrutural, tá? É ósseo, o músculo também ganha características particulares. Por exemplo, o dólico facial, que é o face alongada, ele tem uma musculatura mais fraca, mais flácida. Já o braquifacial é aquele rosto potente, aquela musculatura bem hipertrofiada, tá? Então, comecem a observar isso no paciente de vocês. Voltando para o músculo mentoniano ou músculo mentual, observem a interferência desse músculo, principalmente no tratamento das rugas de marionete, tá? Hoje, eu não trato aquela linha das marionetes sem intervir, relaxando o músculo mentoniano e sem relaxar também o abaixador do ângulo da boca e o abaixador do lábio inferior. Eu abordo esses 3 músculos para poder tirar esse puxamento do lábio para baixo, para poder ter um resultado melhor e uma performance melhor dos meus preenchedores. Tem alguma pergunta? Ui, mas agora você caprichou na pergunta, hein? Foi pergunta da Luana? Luana, você tá vendo como o olhar de vocês já vai ficando diferenciado? Gente, olha só. Pensa num paciente que tem uma estrutura óssea e ele vai fazer uma correção cirúrgica dessa estrutura óssea. O quanto essa origem e inserção dos músculos precisa de tempo de tratamento fonoaudiólogo ou de toxina botulínica para ter tempo de se acomodar a essa nova posição óssea que foi imposta cirurgicamente. Então, Luana, essa questão que você está colocando aqui é extremamente importante, porque eu diria para vocês, eu não quero colocar aqui em porcentagem, mas assim, grande parte das recidivas das cirurgias ortognáticas acontecem por força muscular. O músculo, ele tem a memória e ele não tem tempo de se reacomodar nessa nova posição facial, então ele acaba causando a recidiva do resultado cirúrgico. É por isso que é tão importante que o paciente cirúrgico ou o profissional trabalhe relaxando estrategicamente alguns músculos para favorecer esse pós-operatório, ou encaminhando de imediato esse paciente para fonoterapia, para poder realizar o relaxamento e a reacomodação desses músculos nessa nova posição. Excelente a tua visão, excelente a tua pergunta. Repete a pergunta só para eu ver se eu respondi. O paciente ortognático tem alteração muscular? Ele tem, sim, porque à medida que você corta, retrai, reposiciona a mandíbula ou a maxila, você muda os pontos de origem e de inserção e alguns músculos ficam frouxos e outros estirados, tá? Então, imagina a consequência disso nessa dinâmica. O paciente ele tem que ter todo um trabalho para poder se entender com essa musculatura, para poder se acostumar com essa acomodação dessa nova... A origem e a inserção, na verdade, não mudam, né? A distância entre a origem e a inserção, não sei se vocês estão me compreendendo, é que muda por conta do reposicionamento ósseo. Então, sim, precisa que se faça um trabalho estratégico e forte num paciente pós-operatório, para que ele não tenha problemas com recidiva. E nesse interim, a toxina botulínica vai favorecer demais, mas para isso o profissional precisa realmente conhecer a anatomia de toda essa musculatura e a musculatura da mastigação também, porque masseter vai interferir nesse processo de modo intenso. Então, é importante o conhecimento da anatomia para poder saber em que músculo atuar. Para finalizar, todos esses músculos que circulam ao redor da boca, o próprio orbicular da boca. Então, o orbicular da boca, ele é um músculo circular, que é como um esfíncter, quando a gente faz, olha, o bico, eu crio praticamente um esfíncter, muito semelhante ao orbicular do olho, que também é um músculo circular. O orbicular da boca, ele se encontra ao redor da boca e ele forma a maior parte dos lábios. Ele tem uma parte labial e uma parte marginal. Tá? Então, com a separação entre elas,
eu tenho uma separação entre a parte labial e a parte marginal, que corresponde à margem entre os lábios e a pele ao redor dos lábios. Ambas as partes se originam do modíolo, aqui, do cantinho da boca, que é uma estrutura que, além de ter uma série de inserções musculares, ela é uma região fibromuscular, que se encontra aqui, na região lateral da boca, para a qual vários músculos convergem, como a gente viu lá, né? Nessa região aqui do modíolo, eu tenho zigomático maior, risório, abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio inferior e, basicamente, são esses, os que interferem aqui na região do modíolo. E a própria fibra do orbicular da boca, tá? A parte labial passa medialmente nas áreas labiais e se inserem na derme, enquanto a parte marginal passa do modíolo de um lado até o modíolo do outro e forma uma zona de transição entre os lábios e a pele, tá ok? Então, o orbicular da boca é um músculo circular que praticamente é um músculo que forma a boca e ao redor dela, onde a gente chama de código de barras. Por que que o código de barras, naquele paciente que fuma, naquele paciente muito magro ou que tem a pele envelhecida, ele incomoda tanto? Por conta desse movimento de contração do esfíncter bucal, ele cria aqueles vincos verticais, que são de difícil correção. Hoje ainda eu estava conversando com uma paciente e explicando que uma vez essas marcas instaladas, elas são de difícil correção. A gente precisa atuar relaxando o orbicular da boca com o mesobotox, que é um botox mais diluído. Mas, Carla, por que eu não posso pôr o botox na sua diluição convencional? Porque a gente vai causar desconforto durante a fala e durante a mastigação, deglutição desse paciente, né? Então, é por isso que a gente causa um relaxamento muito suave com o botox diluído, com o mesobotox, como a gente chama, para poder relaxar de forma bem sutil esse músculo. E aí a gente trabalha com skin booster, com fios lisos de sustentação, com microagulhamento, e com outros recursos que a gente pode lançar mão para poder melhorar a qualidade dessa pele, porque com os bioestimuladores de colágeno a gente não consegue chegar muitas vezes tão perto do lábio, tá? Então eu gosto bastante, por exemplo, de usar os fios lisos, 5 de cada lado, sem invadir a região do filtro, e aí a gente vai fazendo essa implantação dos fios para poder melhorar e criar uma resistência contra esse efeito sanfona do músculo orbicular da boca. Joia? Então, eu fiz aqui uma pequena revisão dos músculos que convergem para a boca, todos os músculos ao redor da boca que convergem para o orbicular, são esses que a gente comentou. E aí, onde que está o erro, então? Mas, gente, eu apliquei botox na glabela. Como que esse produto foi paralisar o lábio? Onde acontece esse erro, então? Agora que eu vou falar das associações que podem acontecer. Primeira delas, agora é a parte importante da reunião, da aula, que eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Esse é o ponto forte da aula. Então, olha só, fixa bem essas inter-relações que eu vou fazer com vocês agora. Quando vocês forem aplicar toxina botulínica no orbicular do olho, tá? E aqui eu tenho os 3 pontinhos que a gente costuma aplicar no orbicular do olho. Onde eu tenho que tomar cuidado? Com esse terceiro ponto aqui. Por quê? Porque ele fica muito próximo da origem do zigomático menor, tá? Então, olha só, eu aplico toxina botulínica e se eu pegar as fibras do zigomático menor, o paciente fica com um aspecto alisado aqui no terço médio, e causa um certo desconforto. E onde é a inserção do zigomático? Lá na boca. Então, se eu paralisar esse músculo na origem, eu vou interferir na contração desse músculo quando o paciente sorri. Então, cuidados. Cuidado ao aplicar o terceiro ponto, quando a gente for atuar no orbicular do olho, para que esse terceiro ponto não pegue a inserção do zigomático menor. Aonde é a origem do zigomático menor? Lá no arco zigomático, tá? Então, vocês vão palpar aqui o arco zigomático do paciente e tomar cuidado com a aplicação desse terceiro ponto, porque eu vejo muitas aplicações que ficam artificiais, inclusive dão aquele aspecto de que o paciente está rindo de olho aberto. Sabe aquele... Tem um nome que se dá para isso, um olhar vitrificado. Quando a gente sorri, a gente faz olhinho de japonês, ó. A gente fecha ligeiramente os olhos.
Quando o paciente sorri de olho aberto, é porque ele perdeu o poder de contração. Então, possivelmente, pode ser exagero de toxina botulínica no orbicular dos olhos. Não sei se vocês vão se recordar, mas na aula da semana passada, quando fui fazer a aplicação no orbicular do olho do Renato, vocês perceberam que eu fiz um único ponto aqui, a 1 centímetro do canto externo do olho, com 5 unidades? Fala, Carla, mas eu gosto de fazer 3 pontinhos, eu não posso fazer 3 pontinhos? Pode, claro que pode. Eu ainda uso esse protocolo às vezes, eu coloco 2,5, 2,5 e 2,5. O paciente não tem tantas rugas, eu coloco só 2 pontos de 2,5 entre esses 3 pontos aqui. Ou seja, vocês podem individualizar a aplicação de vocês da forma como a necessidade clínica do paciente solicitar, tá? Mas o único cuidado é com esse ponto inferior, para que vocês não invadam a origem do músculo zigomático menor. Joia? Até aqui tudo bem? Tá? Por quê? Porque a inserção dele, olha, tá lá no lábio. Fala, então, como que eu aplico no olho e vou ter um efeito no lábio? Por conta da dinâmica dessa origem dessa inserção. Primeira situação, tá? Então, aqui vocês já vão ter como evitar intercorrência. Segunda intercorrência que pode acontecer é a que a Georgeline me perguntou. O profissional vai aplicar no músculo nasal. Quando eu vou aplicar, que o paciente tem aquela ruguinha vertical aqui, transversa na região do nariz, que eu costumo falar de cara de cheiro ruim, dá para ver minha cara de cheiro ruim, que forma aquela ruga? Tem paciente que tem aquela contração de glabela, que fecha e abaixa. Isso está lá no tipo de padrão de contração glabelar. Quando vocês estudarem o artigo que fala do padrão de contração glabelar, vocês vão ver que nesse tipo de contração que junta a sobrancelha e abaixa, tem o envolvimento do músculo nasal. Então, nesse tipo de paciente, quando a gente for fazer a aplicação no músculo nasal, é importante que a gente faça essa aplicação próximo do dorso do nariz, tá? Bem inclinadinho e com pouca quantidade. Eu não excedo 2 unidades nesse músculo, tá? Por quê? Porque se eu criar um halo de dispersão muito grande, eu posso invadir ou dispersar a toxina para o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Tá ok? Então, é outra inter-relação importante para vocês terem conhecimento. Porque se eu aplicar na base do nariz, eu vou pegar o músculo nasal? Vou pegar o músculo nasal, mas eu vou pegar também o levantador do lábio superior e da asa do nariz. E, de novo, eu vou interferir na dinâmica do sorriso do paciente. Joia? Maria Tereza, eu vou repetir a sua pergunta e você me confirma se é isso. Você está falando quando o paciente tem aquele monte de rugas, né? Quando ele aparece com a região da pálpebra inferior bastante judiada, né? E fala, puxa, mas tem tanta ruga. Nos protocolos antigos, existia até um protocolo para se usar uma unidadezinha aqui. Em livros a gente vê isso. Mas, olha, eu vou ser honesta para você. Na prática, eu não uso em pálpebra inferior Botox com diluição normal. O mesobotox, sim, você pode criar várias pápulazinhas em pálpebra inferior que não tem perigo de você everter a pálpebra inferior do paciente, desde que o seu Botox esteja rediluído. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente faz o mesobotox. Praticamente, eu pego 2,5 unidades de Botox diluído, numa diluição de 1:2, e vou completar até 1 ml de soro fisiológico. Então, eu fico com Botox muito diluído, hiperdiluído, como a gente diz. Esse mesobotox, você pode aplicar em pálpebra inferior, quando tiver muitas rugas, aquela pálpebra inferior bastante judiada. E, lógico, eu faço associação de fios lisos também nessa região de pálpebras para melhorar a qualidade da pele. Tem um outro procedimento que eu gosto muito também para melhorar a flacidez de pálpebra inferior, que é o jato de plasma. Tem gente que acha um procedimento dolorido, mas ele vale muito a pena. Ou seja, para a pálpebra inferior, a associação do Botox, aonde a gente consegue chegar, né, sem deixar essa aplicação artificial, o mesobotox na pálpebra inferior em forma de pápulas, bem superficial, aplicação de fios lisos e jato de plasma, tá? São os recursos mais utilizados para a região de pálpebra inferior. Eu gosto bastante. Pois sim. Se você, Luana,
Luana, tu anda fuçando os artigos, né, filha? Que eu tô bem vendo. Eu sei que artigo é esse, eu já li esse artigo. E, de novo, é erro de anatomia. Ele pegou o músculo retro, ele pegou um músculo que tá ligado ao globo ocular ali. Erro de aplicação. Ficou na tabela. Aplicou na... Pois é, nesse caso, Lu, o que acontece é... Eu não me recordo agora se foi dito da posologia, se a posologia excedeu, né? E esse músculo, essa toxina realmente dispersou para outro músculo, ou a gente tem que pensar na possibilidade também do paciente ter uma pequena variação anatômica, né? E que pode ter causado isso. Então, essas duas situações podem acontecer, tá? Mas é raríssimo, tanto é raríssimo que virou artigo, porque nunca eu vi uma outra situação como essa. E... Ele tem sido causa da paralisia, assim, do músculo extraorbicular. De qual? A matéria, né? A matéria diz que a aplicação da toxina periorbital tem sido causa da paralisia do músculo extraorbicular. Ela é uma matéria disso. Sim, então, mais uma razão para eu estar mudando, e o pessoal também estar mudando o protocolo de aplicação. A gente tem limitado realmente a aplicação do orbicular em um único ponto e aumentado a dosagem, como vocês me veem fazendo, um único ponto de 5 unidades, para evitar realmente a gente pegar origem e inserção de outros músculos. Nós vamos rever juntos esse artigo aí que a Luana está falando, tá? Porque eu imagino que deva ter interesse de outras pessoas também, de entender como que é esse processo. Eu preciso de uma foto mais específica para a gente poder explicar aqui quais são os músculos envolvidos nesse processo. Nem que seja no story, numa live, a gente vai mostrar isso. Eu vou mostrar isso que a Luana está falando, porque é um músculo que a gente não tem ele aqui no desenho, tá bom? A penúltima, porque ainda tem mais uma situação, a penúltima intercorrência que tem relação com origem e inserção de músculo é essa interrelação entre masseter e risório, tá? Então, o masseter tá aqui, olha. Ele é um músculo bastante robusto, tá? Eu participei como banca de tese de pesquisas que trabalharam com aplicações em masseter, aplicações terapêuticas, tá? Testando posologias aí, e enquanto a gente fala de 5 unidades para prócero e corrugador, em masseter a gente fala de 15 a 30 unidades para cada lado do masseter. Então, vejam a proporção desse músculo. Lembrando que o masseter tem 2 feixes, um feixe superficial, que é mais diagonal, e um feixe mais profundo, que é mais vertical. E lembrando também, como eu falei lá no risório, que a origem do risório, ela é tem uma variação anatômica muito grande. Então, em alguns pacientes, a origem do risório, ela se mistura com as fibras do masseter. Então, o que acontece quando eu aplico, olha aqui, este ponto aqui, se eu aplicar muito superficial, porque, lembrando da profundidade dos músculos, o músculo masseter é um músculo robusto, o risório está mais superficializado, tá? Ele está a inserção dele é em pele de bochecha. Então, o risório está acima do masseter, mais superficializado que o masseter. Se vocês fizerem uma aplicação muito superficial no músculo masseter, pode pegar fibras do risório, e aí, quando o paciente sorri, ele vai ficar com um sorriso encurtado de um dos lados. Então, vai causar simetria no paciente de vocês. Uma outra